que fazer parte deste reino de Deus, ele vai, primeiramente, de encontro àquilo que eu e você acreditamos talvez uma vida toda. De repente, amados, eu me converti lá nos meus 28, e a tudo aquilo que eu vivi até aquela idade, Deus chegou e disse assim, ó, não é assim. A partir dali eu tive que começar a aprender tudo de novo. Eu comecei a entender, mas para isso aqui, mas está todo mundo fazendo. E Deus disse assim, está todo mundo fazendo, mas eu não estou concordando não. Não é porque está todo mundo fazendo, não é porque todo mundo está dizendo que é certo, que agora se tornou certo. O pecado ainda continua sendo pecado. Deus já tem o padrão dele estabelecido na terra. E isso, amados, é o que hoje ainda nós estamos vendo. Muitas vezes, amados, hoje o Evangelho de Deus, quando ele é pregado, quando ele é manifestado na terra, ele ainda não agrada pessoas. Por quê? Porque não é do jeito que as pessoas querem, é contrário. Por isso, amados, que eu e você precisamos entender isso. Há uma diferença, sim, muito grande entre aquilo que é o padrão de Deus e aquilo que é o padrão dos homens. Muitas vezes, amados, eu e você vamos viver, ou vivemos parte da nossa vida por aquilo que achávamos que era o certo. E no final nós vamos descobrir que nem tudo o que nós fazíamos era certo. Nós precisamos reaprender tudo. Amados, é entender que quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida vai, diga, a minha vida tem que mudar. Não dá, amados, não dá para dizer que Jesus entrou e seguiu do mesmo jeito. Ah, pastor, mas a minha vida ficou do mesmo jeito. Acho que Jesus ainda não entrou. Acho que Jesus ainda não está fazendo parte. Mas pastor, eu estou vindo na igreja. Sim, você pode vir na igreja, mas Deus não tem liberdade no teu coração. Você pode vir na igreja, você pode até pegar uma Bíblia e botar embaixo do braço e dizer assim, eu agora sou crente. Da boca para fora. Porque carregar uma Bíblia não significa que você cumpre ela. Até porque enquanto que eu apenas estou carregando ela, ela ainda continua fechada. Ai pastor, mas eu vou abrir ela lá em casa e botar lá na sala e vou botar no Salmo 91. Aí Deus vai me ajudar. A Bíblia vai começar a se ler sozinha agora? Ai pastor, mas se eu botar no Salmo 23, olha que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia já sabe disso. A pergunta é, mas você sabe? Porque a Bíblia aberta na sua casa, o que ela significa? Um livro aberto na sua casa. Ah, é? É. O problema, amados, é que se eu e você não pegarmos isso aqui, não colocarmos em prática na nossa vida, nada vai acontecer. Agora experimenta pegar esse livro aqui, amados. Não sei se você sabe, mas esse aqui é o livro mais poderoso que existe na face da terra. Esse livro aqui, amados, tem poder de transformar vidas. Esse livro aqui, amados, tem poder de pessoas lerem e serem curadas. Pessoas serem libertas, pessoas serem transformadas, terem as suas vidas totalmente modificadas simplesmente por pegarem esse livro aqui e lerem e colocarem em prática tudo aquilo que ensina aqui. Então isso aqui, amados, não é um amuleto que eu coloco lá na minha casa para bonito. Quer um amuleto? Compra uma coisa para enfeitar a tua casa, mas não usa a palavra de Deus, porque não vai dar certo. Eu e você precisamos entender, amados, que aqui tem tudo que eu e você nós precisamos para viver o que Deus já nos prometeu. Amém? Então quando nós olhamos para isso, e agora voltando, nós olhamos para aquilo que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que Jesus tem nos mostrado, agora vamos chegar a esse texto que nós acabamos de ler. A Bíblia vai nos contar, amados, que dois irmãos, Tiago e João, chegaram para Jesus Cristo e fizeram um pedido. E olha que interessante, coloca o versículo 37 para nós lá. Permite-nos que na sua glória, nos assentemos um à sua direita e outro à sua. Olha que pedido mais bonitinho, né? Ai pastor, mas não tem pecado nenhum aí, pastor, eles só queriam estar do lado de Jesus. Na realidade eles queriam estar em evidência. Eles queriam, como se diz, ser reconhecidos, ter o status de, eu estou do lado de Jesus, então se eu estou do lado de Jesus, eu sou melhor do que tu que está mais longezinho. Na realidade, amados, os discípulos, eles ainda não tinham entendido o que era o padrão de Deus. E nós vamos olhar, amados, e nós vamos ver eles ali com uma mentalidade ainda terrena. Nós vamos ver os discípulos, amados, ainda disputando quem era o maior, disputando quem era o melhor, disputando quem é que ia sentar nos melhores lugares lá no céu. E a pergunta é, foi para isso que Jesus veio?
Ah, mas Jesus agora veio para me dar a roupa mais bonita, e Jesus veio para me dar o melhor carro. É para isso que Jesus te veio? Jesus veio para salvar a tua vida do inferno. Amém? Não adianta nada, amados, eu e você termos o melhor dessa terra, mas irmos parar no inferno. Amém? Isso não te choca? Tem que te chocar mesmo. O que eu quero que você, amados, entenda nessa noite, amados, que eles achavam que agora eles estavam, como se diz, eu somos o gás da Coca-Cola agora. Agora nós somos os bons. Por quê? Porque nós andamos com Jesus. E agora nós queremos escolher os melhores lugares. Amados, hoje a gente olha para o ser humano e vê uma competição muito grande. Aí Jesus vai lá e diz assim, olha, no mundo é assim, com vocês não. O padrão que Jesus Cristo veio trazer, amados, é diferente daquilo que eu e você estamos acostumados. Por isso, amados, que quando os outros ouvem isso, e é o interessante, que coloca o versículo 41. E quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Os outros estavam certos, né? Não, estava tudo no mesmo nível. Por quê? Eles estavam indignados porque Tiago e João tinham saído na frente. Mas eles pensaram primeiro, se nós tivéssemos falado antes, eu poderia ter escolhido o lugar que eu queria sentar. Agora eles escolheram primeiro, então agora vamos brigar para ver se nós tiramos o lugar dos outros, para que eu possa ocupar o lugar. Não é assim muitas vezes no mundo? Um querendo roubar o lugar do outro, um querendo passar a perna no outro, um querendo derrubar o outro para poder aparecer mais? Jesus estava dizendo, lá é totalmente diferente daqui. Por isso, amados, que quando esses 10, agora eles se indignam, eles só vão mostrar uma coisa. Os 10 estavam no mesmo nível dos outros 2. Tudo ainda era mentalidade terrena. Sabe, amados, eu e você vamos perceber uma coisa, que todos os discípulos, eles vão passar por um processo muito interessante. Eles vão andar 3 anos com Jesus, amém? Vão comer, vão dormir, vão escutar Jesus Cristo, vão ver Jesus Cristo fazer um monte de milagre, amém? Amém, igreja? Amém. Quando é que eles se convertem? Depois da morte de Jesus. Olha que interessante, Jesus teve que morrer, ressuscitar, para que aí eles começassem a entender o que Jesus tinha vindo fazer. Interessante, amados, que quando Jesus Cristo dizia para eles que devia ir para Jerusalém para morrer, Pedro chegou e disse assim, não faz isso contigo, Senhor. O que Jesus disse? Te afasta, Satanás, porque tu cogita as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Aparência de crente, amados, não significa que nós somos cristãos. Até porque, amados, crente, o que significa? É aquele que crê. Crê no quê? Tem gente que crê na vaca. Sério. Vai na Índia lá, a vaca é um deus. Deus o livre de tu tocar na vaca. É o Deus deles, é o que eles creem. Amém? Tem gente que crê que uma pedra é Deus, tem gente que crê que uma árvore é Deus. A pergunta é, você é crente ou você é cristão? Porque cristão é um pequeno Cristo. Ou cristão é um imitador de Cristo. Deus não nos chamou, e você tem ouvido falar isso bastante aqui, que Deus não nos chamou para ser religioso, Deus nos chamou para ser filho de Deus. Amém? Foi para isso que eu e você fomos chamados. Então aqui, amados, o que acontece com esses discípulos aqui, é que tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles ainda não tinham entendido. Ainda não tinham entendido o que era o reino de Deus. Eu e você já entendemos o que é o reino de Deus? Eu e você, amados, já compreendemos o que Jesus Cristo veio fazer por mim e por você? Eu e você, amados, já compreendemos que o reino de Deus, ele está um padrão muito mais acima do que o reino dos homens? E que os homens estavam vivendo por isso, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo chegou e disse assim, eu não vou, Maria vai com as outras, eu não vou fazer o que vocês querem. Eu vim para trazer o reino de Deus, não o reino dos homens. É isso, amados, que eu e você precisamos começar a olhar para a nossa vida, trazer para a nossa vida. Por que isso, pastor? Porque você precisa entender uma coisa, quando Jesus Cristo vem, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus Cristo ensinou tudo que eu e você precisamos, amém? Só que Jesus não só ensinou, ele pegou e provou, mostrou na prática o que é viver o reino de Deus aqui na
terra. Então, amados, eu e você precisamos olhar para tudo que Jesus Cristo viveu, tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou, tudo aquilo que Jesus Cristo nos mostrou, e pegar isso aqui e colocar na nossa vida. Amém? Se eu e você, amados, queremos realmente viver o que Deus tem para as nossas vidas, o padrão a ser seguido é o padrão de Jesus. É olhar para a vida de Jesus, é fazer o que Jesus Cristo fez, é se tornar parecido com Ele. Ai, pastor, mas parece que eu vou andar na contramão. Na maioria das vezes você vai andar na contramão mesmo. Porque está todo mundo dizendo, vamos para cá porque está tudo certo. E Jesus vai dizer, esse certo eu não faço parte. Eu e você, amados, precisamos entender que muitas coisas, o Senhor Ele vai trabalhar na minha vida e na sua vida, para desmistificar as nossas crenças. Porque muitas vezes, amados, eu e você, podemos até falar de uma certa santidade, mas que muitas vezes não vivemos. E o Senhor vai nos mostrar, amados, que não adianta eu ter aparência. Olha que cristão bonito de aparência. Aí a Bíblia vai dizer sepulcro caiado, bonito por fora, fede por dentro. Você acha, amados, que Jesus está olhando para a minha aparência, para a sua aparência? Tem gente que se preocupa mais com isso aqui. Tem gente que acha que até a roupa vai salvar. A roupa já está levando até para o céu. Não. Quem nos leva para o céu se chama Jesus Cristo. A Bíblia vai nos ensinar, o senhor quer falar de roupa? A Bíblia vai nos ensinar, se porta com decência, se vista com decência. Mulher se vista com decência, homem se vista com decência. Amém? A Bíblia vai dizer, amados, lá em Deuteronômio, que o homem não use roupa de mulher. Então, homem, se você quiser usar sutiã, não use, pelo amor de Deus, isso é coisa de mulher. Amém? Glória a Deus. Está entendendo? É usar roupa de homem, homem, mulher, mulher. Tem uma coisa que hoje em dia anda meio confuso aí, que as pessoas não sabem o que são. Tem que saber. Homem é homem, mulher é mulher. Por que isso, pastor? Porque hoje em dia está todo mundo dizendo que tudo pode. Hoje estão vivendo o evangelho do amor, que tudo pode. Engraçado que eu olho para a Bíblia não me fala disso. Eu olho para a Bíblia não me diz que tudo pode. Eu olho para a Bíblia vai me ensinar um padrão que eu tenho que viver se eu quiser entrar no reino dos céus. Então, amados, esse padrão que eu tenho que viver, nós podemos, por exemplo, falar de amor. Vamos falar de amor para a pregação ficar mais light. Vamos lá, Deus nos diz que nós temos que amar vamos lá, igreja, a Deus acima de todas as coisas, amém? A Bíblia nos diz que nós temos que amar a si. Olha a coisa mais linda. A Bíblia diz que nós temos que amar o outro, o próximo. Faz coraçãozinho aí para quem está perto. Diz assim, eu te amo aí. Isso. É bom ou não é? Agora segura aí. Jesus manda tu amar os teus inimigos também. Ai, pastor, o senhor falou que ia ficar mais light. Coloca para nós lá na tela, lá, Mateus 5, 43. Vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo? Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Ei, pedrada! Se eu não amar os meus inimigos, eu não demonstro que sou filho do Pai. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está onde? Cuidado quem é o teu pai, hein? Porque a Bíblia fala de dois, um que está no céu e outro que está no inferno. Cuidado. Porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Não é fácil tu dizer para a Taíne que tu ama ela, André? É muito fácil. Jair, dá a mãozinha aí, segura na mãozinha. Ai, como o amor é lindo. Vai fazer o mesmo por quem fala mal de ti. Vai fazer o mesmo por quem te persegue. Vai fazer o mesmo por quem te calunia, por quem tenta te derrubar, por quem fica falando mal da tua vida, da tua casa, da tua família. E Jesus olha e diz assim, ama. E ainda ora por ele.
Se eu e você, amados, queremos viver o padrão do reino de Deus, nós vamos ter que baixar a crista e entender que eu e você não somos tão bonzinhos assim. E que se nós não colocarmos o amor de Deus, que um dia Ele teve por mim e por você, quando nós éramos pecadores, em prática, nós não vamos viver o evangelho do reino de Deus. Ah, pastor, mas tem gente que é complicado. De repente você era complicado para Deus também e Ele insistiu com você. De repente você deu muito trabalho para Deus e Deus não desistiu, continuou te amando. Deus pode não amar o pecado que habita em nós, mas Ele nos ama. Amém? Por isso que eu e você precisamos entender, amados, colocar o amor de Deus em prática é em todos os níveis. Seja com Deus em primeiro lugar, seja me amando, aprenda a se valorizar, seja você amando o próximo, e seja você amando e orando pelo seu. Oh, coisa linda! Diz: o amor de Deus é lindo. Oh, glória. Amém? Já que estamos falando em amor, então vamos falar sobre porque vocês ficaram tristes. Vamos lá, é só coisa light hoje. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoarem os outros, as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará. Pô, isso aí é bom, né? Legal, se eu perdoar, você perdoar. Mas se eu não perdoar os outros, as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas. Aí lascou. Se eu não perdoar, ele não perdoa? Então diga comigo assim: o perdão não é uma opção, é uma condição, se eu quiser ser perdoado. Ai, pastor, mas é que eu não consigo. Eu não, o fulano não, pastor, é que o senhor não sabe da história. O fulano lá, o senhor não tem noção que o fulano fez comigo. Mas olha, pisou na minha cabeça, arrancou isso, fez aquilo, e o Senhor diz assim: perdoa. Mas me traiu, me enganou, me mentiu, me adulterou. Perdoa. É fácil? Engraçado que Jesus Cristo estava pregado numa cruz, olhou para quem tinha colocado ele lá, e o que ele disse? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem. Quantas vezes eu e você já magoamos pessoas e não sabíamos o que estávamos fazendo? É ou não é? Por que agora, na nossa vez de liberar perdão, a gente não quer? Porque se Jesus estava dizendo, eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, amados, as pessoas não estão vivendo a vida que Deus tem para elas. Quando Jesus não está na nossa vida, amados, nós estamos vivendo o padrão dos homens, ou nós estamos vivendo o padrão do inferno. E quando nós estamos vivendo dessa maneira, amados, nós ferimos pessoas, nós magoamos pessoas, nós entristecemos pessoas. Por quê? Porque é normal. Agora, quando nós encontramos o padrão de Deus, a gente é confrontado com isso e a gente entende uma coisa: eu preciso perdoar. Diga: eu preciso. Tá, pastor, tudo bem. Mas e quantas vezes eu tenho que perdoar? Tipo, uma só? Tipo assim, fez uma coisinha, eu perdoei e acabou a história. Uma só? Coloca para nós lá então, Lucas 17. Ei. Tenha cuidado, se o teu irmão pecar, repreenda-o. Olha que interessante. Se alguém pecar contra você pode repreender. Amém? Não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia. Olha que interessante agora, fica melhor ainda. Se ele se arrepender, o amor não é lindo? O irmão pecou. Você vai lá: ô irmã, tu pecou comigo. Tu falou mal do meu cabelo, quer dizer, da minha falta de cabelo, mas eu te perdoo. Aí, me arrependi, pastor. Amém. Até aqui está tudo bem. Amém? Segura aí. Se pecar contra você 7 vezes só num dia, 7. Alguém já pecou 7 vezes com você aí? Quem é que já assim, 7 vezes já pecaram com a mesma pessoa? Então está fraco. Se 7 vezes vier lhe pedir, lhe dizer: estou arrependido, o que você tem que fazer? Perdoar. Mais 7, pastor?
Aí tem uma outra passagemzinha bíblica que Pedro vai perguntar, quantas vezes então nós temos que perdoar? 7? E Pedro o que diz? O que Jesus diz? Não, Pedro, é 70 vezes. É desafio ou não é? É desafio ou não é? É. Porque eu e você temos que entender, amados, que muitas vezes pela nossa vontade nós não queremos perdoar. Pela nossa vontade nós não queremos amar. Mas a Bíblia nos ensina, então nós não temos opção. Ou nós fizemos, ou se lascamos. É. Porque nós vamos acabar atraindo maldição para a nossa própria vida. Como assim, pastor? Se eu não amar o meu inimigo, se eu não perdoar, amados, como é que eu vou entrar no céu? Se a Bíblia está me dizendo que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Quem é de nós que não erra? Quem é de nós que não falha? Como é que, amados, eu e você vamos querer entrar no céu se não perdoarmos? Porque se não perdoarmos da mesma maneira, Deus não nos... E se Deus não nos perdoa? Diz comigo, lascou. Estamos encrencados, amados. Você está entendendo? É fácil perdoar? Não. Por isso, amados, que eu e você temos que olhar para o Senhor e dizer assim, Senhor, eu não consigo, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Não é fácil, mas eu preciso que o Senhor me dê força, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E aí, amados, isso entra na nossa vida uma palavrinha chamada graça. Porque um dia, amados, eu e você éramos pecadores também, e o Senhor usou de misericórdia comigo e com você, nos perdoou. E está mudando a nossa história. Amém? Eu e você, amados, precisamos entender que muitas coisas, nós vamos olhar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela vai nos confrontar em algumas coisas, amados, para que eu e você possamos entender o que é o reino de Deus. Por exemplo, coloca lá, Mateus capítulo 23, versículos 11 e 12. Vai dizer assim, ó, mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Diga, o maior vai ser o servo. Olha o 12, quem se exaltar e quem se humilhar, mas não está meio estranho isso? Se comparar com o padrão humano, está, né? Como é que eu vou me humilhar? Como é que eu vou me humilhar para ser exaltado? Como é que aí eu vou ser? Não, eu tenho que ser exaltado, as pessoas têm que olhar para mim e dizer, nossa, como tu é bom, tu é isso, tu é aquilo. Ele está dizendo, o maior, seja servo. Interessante, amados, que o próprio Cristo era o maior. E o que ele fez? Serviu. Então, muitas vezes, amados, eu e você estamos olhando para um evangelho que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. É desafio? É. Por isso que é essa inversão que eu e você nós temos que fazer. Deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Olha o que a palavra vai nos dizer, coloca para nós lá, Lucas, capítulo 9, versículo 46 em diante. Diz assim, ó, surgiu entre os discípulos uma disputa, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Presta atenção, amados. Se você prestar atenção na história de Jesus e dos discípulos, mais de uma vez isso aqui aconteceu. Mais de uma vez, não foi uma única vez, foi mais de uma vez. Por quê? Porque os discípulos agora eles queriam ser os bons. Não, se Jesus está fazendo tudo que está, o melhor discípulo sou eu. Quem é o melhor discípulo? Sou eu. Então, amados, isso aqui que aconteceu mais de uma vez. Aí olha o que vai dizer, quando surgiu a discussão. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si, e lhes disse, quem receber esta criança em meu nome, e a mim é que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse que é o grande. O menor é o grande. O maior seja o servo. Está tudo invertido ou não está? Interessante que Jesus pega uma criança para mostrar o quê? Criança tem, muitas vezes, a inocência, a pureza, amados, que eu e você não temos. É a mesma coisa eu e você podemos repreender um filho quando ele é pequenininho, e aí tu repreende, pode até dar uma palmada e depois ele vem te dando beijo e abraço. É ou não é? Parece que nem apanhou. É ou não é?
Por quê? Porque o coração é puro. Aí Jesus pega uma criança e diz assim, ó, quem receber, ele está dizendo, vocês vão ter que ser assim. Vocês vão ter que ser como uma criança se vocês quiserem entrar no reino dos céus. Vocês vão ter que diminuir se vocês quiserem crescer. O menor de todos, esse vai ser grande. Então, ao invés de você querer ser o primeiro, seja o último. Não queira estar em destaque. Ajuda os outros a andar. É quando, amados, nós começamos a olhar para tudo aquilo e sabe o que é interessante? Jesus, ele vai nos dar um padrão. Um padrão, amados, que muitas vezes eu e você escutamos, mas parece que não entendemos. Coloca para nós lá Marcos capítulo 8, 34. Você conhece, amados, isso aqui. Eu já estou até ficando careca. De tanto que eu conheço isso aqui. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, Jesus lhe disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Todo mundo já conhece isso aqui? Mas a pergunta é, esse é o padrão de Jesus, estamos colocando em prática? Qual é o padrão de Jesus? Jesus está dizendo, deixa lá, se alguém quiser vir após mim, vem cá, Jair, vem cá, minha cobaia. Tu é o Jesus agora. Pouco cabelo, não tem barba, mas tudo bem, vamos fazer de conta que esse aqui é o Jesus. Tu vai caminhar para lá agora, só caminha devagar, tá? Jesus está dizendo, se alguém quiser vir após, ele vai na frente, quem é que vai atrás? Calma, cara, vem para cá que senão vai cortar a filmagem. Né? É Jesus que vai na frente. E eu só vou seguindo ele. É quando eu entendo, amados, que Jesus sabe o caminho que eu devo seguir. Então ele vai na frente e eu só vou seguindo os passos dele. Então isso, amados, é o que eu e você precisamos entender. Se alguém quiser vir, após. Aí ele diz assim na sequência, negue-se a si mesmo. Você sabe o que isso significa? Diga, eu preciso morrer. O meu eu precisa morrer. Porque já não sou eu mais quem vive. É Ele. É Ele que tem que viver em mim. É isso, amados, que Paulo estava nos ensinando quando ele escreveu aos Gálatas. Se a minha vida está em Cristo, o meu eu tem que ser morto todos os dias. Esse miserável aqui tem que morrer todos os dias. Porque se eu deixar esse miserável se levantar, o que esse miserável vai fazer? Diga, pecar. A nossa luta não é contra os outros. A nossa luta é contra nós. O meu maior adversário se chama Glédio. Se eu deixar o meu velho homem se manifestar, ele volta a fazer o que eu fazia no passado. E isso vale para todos nós. Por isso, amados, que eu e você temos que fazer o que Paulo nos ensina lá quando ele escreve aos Romanos. Nós temos que mortificar a nossa carne e viver pelo Espírito. Isso, amados, é o negar-se a si mesmo. E aí ele diz, e tome a sua cruz. Quando fala em cruz também nós estamos falando do quê? Aqui é a nossa salvação, amados. Sem a cruz de Cristo não existe salvação para mim e para você. Só que aí olha o que ele vai seguir dizendo, isso aqui é o padrão, 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, olha, quem quiser salvar, vai perder. E quem perder a vida por minha causa e por causa do esse salvará. Olha o que diz no versículo 36. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo e perder a sua? Qual é o bem mais precioso que você tem? Sua alma. Qual é o maior patrimônio que você vai adquirir aqui na terra? Diga, a minha família. Ah, não é carro, não é casa, não é dinheiro no banco, isso não é. Teu maior patrimônio é a tua família. Entenda isso, amados. Nós estamos sendo chamados para viver por um padrão diferente daquilo que o mundo diz.
É entendermos, amados, que o Senhor, Ele quer fazer na nossa vida, mas nós temos que deixar o Senhor fazer. Porque em Lucas 19:10, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia. Tem algum perdido aí ou não? Interessante, amados, que aí tem gente que vai dizer assim, a capa da santidade. Ai, pastor, mas é que eu sou bom. Eu não peco. Nossa, eu sou uma santa pessoa. Marcos capítulo 2, versículo 17. Tendo ouvido isso, Jesus respondeu: os sãos não precisam, e sim, eu não vim chamar justos, e sim. Ele olhou para mim e para você, ele viu os nossos pecados, e mesmo assim ele disse assim: vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, todos vocês que não aguentam mais esse pecado que está na vida de vocês, e deixa que eu vou aliviar na vida de vocês. Por isso, amados, que muitas vezes a gente olha e diz assim: mas eu estou lutando contra o meu pecado e eu não consigo. A gente precisa entender uma coisa: é o Senhor que vai nos aliviar. Nós só precisamos deixar Ele fazer isso. É entender, amados, que a nossa carne não produz nada de bom. Não existe nada de bom que a nossa carne produza. Tudo que é carnal remete a pecado. Amém? Tudo que é carnal remete ao que é terreno. E tudo que é terreno, pecado. Quem é que diz isso, pastor? É o Senhor? É a sua teoria? Não. A Bíblia. Tudo que há no mundo, maligno. Ah, pastor, vai para a Bíblia. Eu e você precisamos entender, amados, que o mundo jaz do maligno. Então, amados, se eu e você quisermos viver pelo padrão do mundo, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Esse, amados, é o meu e o seu desafio. Quando? Todos os dias, 24 horas por dia. E olha, 24 horas, mas e quando eu estou dormindo, o inimigo está lá trabalhando no teu sonho para te fazer pecar também. Até lá o inimigo incomoda. Amados, quem está sonhando muito, começa a orar para que Deus te liberte dos teus sonhos, dos teus pesadelos, porque o inimigo incomoda até no sonho. É isso, amados, que eu e você precisamos entender. Tudo isso é o reino de Deus. Só que aí, amados, agora vem uma pergunta: e nós podemos conseguir? Nós podemos conseguir viver esse reino invertido? Esse padrão de Deus? É possível ou não? Diga comigo: somente pela graça. Porque se não for isso na nossa vida, amados, nós não vamos conseguir. Eu e você precisamos entender isso, amados. Só existe um meio. É através da graça. Por que graça, pastor? Porque é através do que Jesus conquistou na cruz que eu e você vamos conseguir viver o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Não tem outra maneira de eu e você entendermos isso, praticarmos isso, colocarmos isso em prática na nossa vida. Por isso que Paulo, ele nos ensina isso. Paulo, ele diz assim: a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha. Olha que interessante. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é quando eu estou fraco que eu sou forte. Amados, é na nossa fraqueza aí nós reconhecemos: Pai, eu não estou conseguindo, o Senhor precisa me ajudar. Se o Senhor não me ajudar, aí eu não tenho outra solução. É quando, amados, nós começamos a entender isso. A Bíblia nos disse que o humilhado será exaltado. Que aquele que quiser ser primeiro, que seja o último. Que aquele que é o maior, sirva os outros. Tudo, amados, é o padrão que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Essa inversão que o mundo olha para isso e acha que isso é loucura, amados, isso é o reino de Deus. Isso é o padrão do reino de Deus. Por que o mundo acha loucura? Porque o mundo já criou seu próprio padrão. E agora as pessoas querem viver segundo a sua própria vontade. E esquecem, amados, que se Deus criou tudo, então Deus já tem um padrão pronto e estabelecido. E eu e você, amados, precisamos entender uma coisa para finalizar. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida.
acima de tudo e acima de todos, inclusive acima de nós mesmos. Acima da nossa família, acima de tudo. Porque quando eu colocar Deus em qualquer área da minha vida em segundo lugar, eu já estou perdido. Eu e você precisamos entender isso. Mas pastor, o senhor está me dizendo que eu tenho que amar mais a Deus do que a minha família? Porque se Deus não estiver em primeiro lugar na tua família, a tua família vai ruir. O inimigo vai entrar na tua casa, vai tocar no teu casamento, vai tocar nos teus filhos. Por quê? Porque Deus não é em primeiro lugar lá. Nós precisamos entender isso. Deus precisa estar em primeiro lugar, sempre. Porque foi Deus que nos criou, foi Deus que nos amou, foi Deus que nos resgatou. Então, amados, tudo é para Ele. E qual é o meio, pastor? Jesus. Tudo que Jesus Cristo fez, tudo que Jesus Cristo passou por mim e por você naquela cruz, foi para que eu e você vivêssemos o evangelho do reino de Deus. Não o evangelho do reino dos homens. Então, enquanto que eu estiver escravo das coisas do mundo, é porque Deus ainda não é prioridade na minha vida. Enquanto que eu for escravo das coisas mundanas, seja de vício ou de qualquer outra coisa, eu ainda não estou vivendo o que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque eu ainda estou sendo escravizado pelas coisas mundanas, eu ainda estou sendo escravizado pelas coisas terrenas, eu ainda não estou vivendo as coisas que Deus tem. Amém? A Bíblia vai nos dizer, amados, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então Deus tem muito mais para a minha vida e para a sua vida do que você imagina. Mas eu e você temos que estar dispostos a viver o evangelho dele. Amém? Te coloque em pé. Fecha os teus olhos por um instante. E a única oração que eu quero que você faça agora, amados, peça para o Senhor te libertar de tudo aquilo que é terreno. Peça para o Senhor te libertar do padrão dos homens. E peça para o Senhor te levar a viver pelo padrão dele. Peça para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida. Trabalhe no teu corpo. Trabalhe na tua mente. Trabalhe no teu coração. Trabalhe nas tuas fraquezas. Trabalhe nos teus pecados, nos teus traumas, que o Senhor mude a tua forma de pensar, a tua forma de agir, que Deus venha estabelecer na tua mente e no teu coração e na tua vida o padrão que Deus já estabeleceu, não aquilo que o mundo diz para você, não aquilo que você acha que é o certo, não aquilo que Deus está dizendo que é o certo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos à tua presença neste momento. E nós queremos, Pai, te glorificar nesse momento, porque foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nos resgatou, e hoje nós estamos aqui para abrirmos o nosso coração e para declararmos, nós queremos viver pelo teu padrão. Nós queremos, Pai, viver pela tua palavra. Nós queremos sim viver o evangelho do reino de Deus. Que seja chegado este evangelho na nossa vida, que seja chegado este evangelho na nossa mente, no nosso coração, o evangelho das boas novas, o evangelho que nos transforma, o evangelho que nos cura, o evangelho que nos transforma, que nos restaura, que faz tudo novo nas nossas vidas. Pai, nós clamamos ao Senhor nessa noite, que o teu Espírito Santo comece, Senhor, neste momento, a agir na nossa mente, a agir no nosso coração, e tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus Cristo.